Há mais de 800 mil anos atrás, a América do Sul foi o lar de um urso gigante. Archaeopteryx angustidens foi não somente o maior urso que já existiu, mas também o maior mamífero carnívoro terrestre de todo o Cenozoico, desbancando animais como o Andreosaurus e até mesmo o seu parente Archaeopteryx simus. Mas os mistérios por trás de sua vida só foram desvendados recentemente. E a história dele você confere aqui. Nas florestas nubladas dos Andes vive um animalzinho misterioso conhecido como urso de óculos, o único urso nativo da América do Sul. Ele é o único sobrevivente de uma subfamília conhecida como Tremarctini. Esse grupo já foi muito mais diverso no passado e são conhecidas muitas espécies fósseis. Plionarctos representa o gênero mais antigo conhecido desse grupo, sendo datado do final do Mioceno da América do Norte. Avançando mais alguns milhões de anos, começamos a encontrar evidências do famoso Arquitodus, na forma de Arquitodus pristinus, o urso de cara curta menor. Ele surge por volta de 2,5 milhões de anos, tendo habitado a região de Nova Jersey até o estado mexicano de Águas Calientes, passando pelo Texas e com grande concentração de fósseis na Flórida. Viveu até aproximadamente 500 mil anos atrás. Essa espécie pode ter sido o ancestral direto do maior urso que já passou pela América do Norte. Archaeopteryx simus aparece pela primeira vez há cerca de 1,6 milhão de anos e tornou-se amplamente difundido há cerca de 800 mil anos. Este espalhou-se para o norte, da Flórida ao Alasca. Então parece que Archaeopteryx simus se saiu muito bem. Dessa forma, alguns pesquisadores sugeriram que, por sua vez, acabou por dar origem a outro urso gigante que viveu ao sul, o Archaeopteryx. O gênero Archaeopteryx engloba, atualmente, 5 espécies diferentes, todas datadas da época Pleistocena. Por um lado, faz sentido que ambos estejam relacionados, afinal tinham um tamanho extremamente grande. Mas por outro é estranho, pois o registro fóssil mostra que os ursos não chegaram à América do Sul até muito mais tarde. E na América do Norte eles estão vivendo desde o final do Eoceno. Isso acontece porque o subcontinente sul-americano era basicamente uma ilha durante boa parte do Cenozoico. Mas cerca de 6 ou 5 milhões de anos, uma ponte de terra começou a se formar entre a América do Sul e a América do Norte. E cerca de 2,6 milhões de anos, no final da época Plioceno, a conexão estava completa. E a união desses continentes desencadeou uma enorme troca de vida, chamada de Grande Intercâmbio Biótico Americano. Grande parte da fauna sul-americana viva hoje é invasora do norte, e no meio deles estavam os ursos. Provavelmente Archaeopteryx migrou para o sul, e seus descendentes eventualmente deram origem a ursos ainda maiores, com o Archaeopteryx aparecendo pela primeira vez no que hoje é a Argentina, cerca de 1,75 milhão de anos. No entanto, quando seu DNA mitocondrial, extraído de um fêmur de Archaeopteryx encontrado em uma caverna chilena, foi comparado, os resultados mostrados eram um tanto inesperados. Archaeopteryx, na verdade, estaria mais relacionado com o pequeno urso de óculos, e não com Archaeopteryx. A implicação desse resultado é que esses ursos representam um exemplo notável de evolução convergente, pois os ursos gigantes parecem ter evoluído independentemente nas Américas do Norte e do Sul. Dessa forma, ao que parece, uma outra linhagem desses animais acabou migrando do norte a sul, e esse ancestral, ainda desconhecido, foi quem originou as espécies sul-americanas. Aqui, esse grupo obteve grande sucesso. O motivo pela qual eles atingiram seu tamanho gigantesco foi provavelmente uma resposta ao estranho ambiente em que se encontravam. Antes de a América do Sul se encontrar com a América do Norte, o continente estava cheio de grandes herbívoros, como preguiças gigantes e gliptodontes. E, no entanto, quase não havia grandes predadores. Quem reinava nessa época eram as aves do terror e marsupiais dentes de sabre. Mas, no geral, os primeiros ursos a colonizar a América do Sul não enfrentaram muita concorrência. Portanto, um tamanho maior pode ter permitido que os ancestrais de Archaeopteryx caçassem ou talvez vasculhassem as carcaças de alguns dos herbívoros gigantes da área.
Assim, sem ter que enfrentar a competição de outros grandes carnívoros, esse urso pode ter se estabelecido muito bem como um predador de topo de cadeia ou um carniceiro eficaz em função de seu tamanho enorme. Para vocês terem uma noção do tamanho desse animal, uma espécime descoberta no Buenos Aires em 1935 tinha os ossos do braço 2 vezes mais longos que os de um humano adulto e teria mais de 3,30 metros de altura nas patas traseiras e um peso estimado de 1.588 e 1.749 quilos, respectivamente. Só para fazer uma comparação, o maior indivíduo conhecido do urso polar, a maior espécie moderna, foi o macho caçado no Alasca durante os anos 1800 e pesava 1.002 quilos. Sendo assim, Archaeopteryx angustidens é o maior urso conhecido e provavelmente foi o carnívoro terrestre mais poderoso do final do Cenozoico. Contudo, ele pode não ter sido exatamente um super predador. Em 2009, pesquisadores da Argentina compararam crânios de Archaeopteryx com os de ursos vivos, em busca de pistas sobre a sua dieta. Isso ocorre porque ursos modernos que comem carne, como os polares, tendem a ter dentes menores nas bochechas e mandíbulas mais longas. Mas em espécies principalmente herbívoras, você verá o oposto, mandíbulas mais curtas e dentes maiores na bochecha. E o crânio de Archaeopteryx angustidens ficava bem no meio. Isso indica que ele era provavelmente um onívoro, assim como as espécies atuais. Em 2009 foi proposto que ele era onívoro, mas com predominância na dieta carnívora. Isso não significa que a caça ativa fosse a única estratégia de alimentação, já que seu tamanho pode ter o permitido lutar com animais por presas já abatidas. Essa técnica de se alimentar de carcaça foi provavelmente outra forma frequente de alimentação. Dentes quebrados indicam que Archaeopteryx angustidens costumava mastigar ossos, apoiando a ideia de que comia matéria animal. Como um predador, suas presas poderiam incluir animais como preguiças gigantes, gliptodontes, gonfotérios, toxodontes, macrauquênias, antas, camelos e cavalos, típicos representantes da megafauna sul-americana. Mas uma coisa que os paleontólogos notaram é que as formas mais antigas, como Archaeopteryx angustidens, eram mais carnívoras, mas após o seu desaparecimento, as espécies que vieram depois se tornaram cada vez mais herbívoras e menores. Esses descendentes que viveram entre 800 e 12.000 anos atrás pesavam cerca de 500 quilos ou menos, e por seus crânios e dentes, podemos dizer que comiam menos carne. Archaeopteryx wingei é a menor espécie conhecida, tendo um peso estimado de 43 a 107 quilos, um tamanho equivalente ao pequeno urso de óculos, e parece ter sido tão herbívoro quanto ele, alimentando-se das partes moles das plantas. Além de ser também a mais nova, tendo sobrevivido até o início da época Holocena. Mas por que exatamente isso aconteceu? O motivo pode estar ligado a um aumento na competição. Ao final do Pleistoceno, grandes carnívoros como onças, sussuaranas, tigres dentes de sabre e lobos terríveis haviam cruzado o Istmo do Panamá. Com a chegada de toda essa gama de novos predadores, as espécies de Archaeopteryx mudaram suas dietas e diminuíram de tamanho, mudando sua alimentação para graus mais elevados de onivoria e herbivoria, além da redução de tamanho, evitaria a crescente competição com outros grandes predadores. E em torno de 800.000 anos, Archaeopteryx angustidens desaparece do registro fóssil. Hoje, o pequeno urso de óculos é o último sobrevivente desse grupo, e em seus ombros repousa o legado daqueles que foram os maiores ursos que já existiram. Se você está aqui, então é porque gostou desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito e também compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Mas é isso, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Tchau!